aqui para Romanos capítulo 5, versículo 14, em volta do 14 também, e em demais escrituras, vamos falar sobre o fim do reinado da morte. O reinado da morte chegou ao fim. Vamos entender aqui como que é esse reinado. A morte, ela reinou de Adão até Moisés. A morte reinou de Adão até Moisés. Por causa do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Então, o salário do pecado é a morte. Todos que nascem aqui nesse mundo já nascem sentenciados à morte. Como é comum saber que a morte é uma certeza. A certeza da vida é a morte. Todos sabemos que vamos morrer. E essa morte é uma consequência do pecado lá atrás de Adão. Então a gente fica a se questionar, né? Por que eu não pedi para nascer? Por que vou morrer, né? Eu não pedi para nascer e nem pedi para morrer. Então a vida é isso. É uma consequência que origina a vida, né? Então a minha vida aqui, meu pai conheceu minha mãe e nesse ato amoroso germinou essa vida que sou eu aqui. Eu não pedi para vir. Só que ele, como uma semente reproduz a si mesma, né? Como ele veio de um ser mortal, essa morte vai passando, então, até chegar no primeiro homem lá atrás que pecou, e a morte foi passando a todos os homens. E por que a morte reina até Moisés? Moisés, nesse aspecto, não está falando do homem Moisés, mas está falando da lei. Qual lei? A gente vai precisar entender que vai ter duas leis. Vai ter a lei do espírito de vida. A lei representa a natureza. A lei representa a essência. Tudo é movido por lei. Então a natureza da carne, há uma lei. É a lei do pecado. Essa lei do pecado que está em minha carne. É a lei da cobiça, dos desejos. Então dentro da minha carne, isto é, essa natureza pecaminosa, ela é inclinada para as coisas da terra. Então a morte reina nisso. Lá no Gênesis você vai ver que está escrito que a serpente comerá pó todos os dias. Isso é uma linguagem figurada. Você não vê uma cobra aí comendo pó, né, lambendo a terra. Mas isso é uma linguagem figurada. Esse comer o pó representa essa natureza da carne, né? Então a serpente seria isso, essa natureza mal, né? O diabo é essa natureza oposta a Deus, é uma oposição a Deus. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Agora, esse espírito de Gálatas, que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, não se trata não se trata de um espírito humano, mas ele está falando ali do espírito de Deus e a carne. O espírito humano, esse espírito de vida, não é o espírito da vida. O fôlego da vida é o próprio Deus. Agora, um fôlego de vida é um pequeno espírito, como uma galinha, um cachorro, um papagaio. Então, um pequeno sopro, uma pequena vida. Quando você nasceu aqui, você recebeu essa pequena vida aqui, uma vidinha terrena aí de 40, 50, 70, 80, alguns vão um pouquinho mais, mas é uma vida bem curta, uma vida finita, que logo se vai. Então esse espírito, ele é compatível com a carne, porque nasceu nesse nascimento carnal
E esse espírito, ao mesmo tempo, ele é o diabo, ele é uma lei da carne. Então o diabo, nesse sentido, seria isso, que é contrária ao Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, você pode ver isso relacionado em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar dos dois homens, alma vivente Adão, espírito vivificante Cristo. Então são dois homens, um de cima, outro de baixo, que traz a mesma ideia de oposição. Enquanto que o primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão traz a vida. Então há uma guerra. A morte, ela foi vencida por Cristo. Então o reinado da morte termina quando Cristo tem a vitória sobre a morte. E aí eu te pergunto, a morte foi vencida ou não? Quem venceu a morte? Perceba que a morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Aí você pensa, não, mas e nós? Nós vencemos nele. Então nós ressuscitamos nele. A vitória sobre a morte é exatamente em Cristo. Em Cristo anunciamos a vitória sobre a morte. E o que é a vitória sobre a morte? Ora, a ressurreição. A ressurreição é em Cristo. Não há ressurreição fora dele. Ele é a ressurreição e a vida. Agora vamos entender, sintetizar esse fim do reinado da morte. Simples. Cristo vive em mim. Esse é o fim da morte. Se Cristo vive em mim, a minha vida que eu vivo agora, não vivo-a na minha carne. Eu não vivo mais guiado por essa natureza da terra, essa natureza de Adão. Então eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, o governo da morte, ele só é até que o Filho se estabeleça. E o Filho se estabelece para sempre. Quando Jesus Cristo nasce dentro de você, esse homem interior, formado, gerado em verdadeira justiça e santidade, é para que Deus venha reinar, para que o reino de Deus venha. E quando o reino de Deus é estabelecido, o reino da morte passa. Em Romanos, Paulo vai trazer essa compreensão. Nós reinamos em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo vive em mim. Em outra passagem ele vai dizer: um morreu por todos, logo todos também morreu, para que os que agora vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo é vida. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. Então, crer que Jesus ressuscitou dos mortos é ter Jesus Cristo ressuscitado em minha vida. É essa minha natureza adâmica não mais ser o governante. A morte chega no fim. E a lei de Deus, ela não é carnal. Por isso que é impossível, pela carne, nós termos obediência. Por que Jesus obedeceu a Deus? Ele é o obediente. Por que ele cumpre a lei? Porque ele era a palavra. A palavra e o Espírito são uma coisa só. Então a palavra de Deus e Deus é uma coisa só. A palavra se fez carne. Perceba, Adão, quando foi formado, ele não foi gerado. Adão não foi um filho gerado, ele foi formado. Ele saiu de um pensamento de Deus, de uma ideia de Deus, para um corpo terreno. Já Jesus não foi assim. Então Jesus estava em Deus e ele então foi manifesto como o primogênito do Pai. Ele então foi o Logos. Jesus, ele foi o princípio da criação de Deus. Perceba, Jesus
teve uma manifestação em glória. Ele era essa glória. Antes da formação dos abismos, ali estava eu e era seu aluno. Está escrito isso em Provérbios 8. Ali no princípio, aonde Deus gera seu Filho, sua palavra, sua glória estava sendo manifestada. O Deus invisível se tornando visível. Então ele é a luz. Ele era esse Logos, essa palavra, essa manifestação do Pai antes da criação do mundo. Adão não era isso, mas estava nisso, só que de um filho atributo, de um pensamento. Então ele não veio primeiramente para essa glória, mas ele veio de um filho pensamento para os 16 elementos da terra. Deus soprou, o sopro de Deus fez esse boneco de barro ter vida, e isso se tornou alma vivente, com a possibilidade de pecar. Jesus não tinha possibilidade de pecar. Aí você vai dizer, calma aí, como assim? Era impossível que Jesus pecasse. Aí vai haver uma contradição. Peraí, vamos entender isso. Se Jesus não podia pecar, como assim? Não, mesmo ele na carne, a questão é que ele, quando se fez carne, ele tinha desejos. Ele foi tentado, mas não podia pecar, porque ele era sem pecado. Ele era a palavra, não tinha como a palavra pecar. Como que a palavra vai pecar? Se a palavra é vida, não tinha como Jesus quebrar a palavra, porque ele era a palavra. Então pecar é quebrar a palavra, é transgredir. Adão não era essa palavra. Adão, ele saiu do pensamento de Deus para a carne. Então a natureza da carne não é a palavra. A princípio, a natureza da carne de Adão, perceba que a natureza da carne estava neutralizada, não era despertada. Perceba você que a natureza da carne de Adão estava neutra, e Adão estava em comunhão com Deus, de modo que seus olhos naturais não via a nudez de Eva. Então Adão tinha, antes do pecado entrar, essa natureza carnal estava ali quieta. Então foi exatamente através do pecado que isso se despertou, né? Seus olhos foram abertos e a natureza carnal entrou, o pecado entrou no mundo. E agora o processo reverso acontece. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, então você é um novo homem em Jesus Cristo, uma criatura nova, para vencer essa velha natureza. E a mesma coisa de forma reversa vai acontecer. A natureza carnal, ela vai saindo de cena. Então você começa como um crente avestruz, tendo iluminação das coisas de Deus. Isso você vai ver com clareza em Romanos capítulo 7. Então o embrião, a palavra vem, a luz acende, você começa a ver as coisas de Deus. Uma guerra está sendo instaurada porque você está grávido do Senhor. A luz, a palavra da vida está sendo formada no homem interior. Esse homem interior é Cristo Jesus. E a batalha se dá, e você fica ali, a morte ainda reinando, e você pelejando, até que Romanos 8 acontece. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. O piloto automático entra. Então o piloto automático é o descanso. Você está em Cristo Jesus. Você está liberto da lei do pecado e da morte. Uma lei que vence a outra. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A vitória não é a carne vencer a carne. Essa é uma ideia religiosa. Moisés não vence
Cristo vence. A morte reina até Moisés, mas aí agora Moisés sai de cena. Moisés não é o libertador. Jesus Cristo é o libertador e salvador. Ele sim vence, porque ele é espírito vivificante. Aí está a vitória sobre a morte. Jesus disse: aquele que guarda a minha palavra nunca verá a morte. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O problema é que as pessoas são carnais. Elas acham que os mortos são quando vê alguém num caixão. Meu irmão, você é um morto. Eu já nasci morto. Adão me matou. Eu já nasci morto. Então a morte reina até que eu nasci outra vez. O novo nascimento aponta para essa ressurreição. Ressurreição em Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1. Já começa a nos mostrar isso. Nós antes de nascermos de novo, éramos como os demais, filhos da ira, governado por esses espíritos que operam nos filhos da desobediência. E por natureza, por nascimento, nós também éramos como os demais, destinados à ira, à destruição, ao juízo de Deus. Mas a misericórdia de Deus em Cristo Jesus nos ressuscitou, nos vivificou. O sopro da vida veio, não mais para uma alma vivente, mas para o espírito vivificante. Criaturas celestiais, criadas em Cristo Jesus, com a glória eterna. Agora com a glória da palavra, filhos da palavra, filhos de seu Espírito. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Deus te abençoe. Deus faça com que esta palavra nasça em sua vida, para que a morte saia de cena. A morte é esse corpo de pecado. E a vida é o novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.